Érico, boa tarde. Vamos iniciar então o estudo de hoje. Um tema difícil, mas um tema necessário, tá? Então, assim, a gente vai ouvir algumas coisas que talvez já ouviu em algumas pregações, em outros estudos, mas hoje de uma forma diferente. Gostaria muito que vocês tomassem cuidado de olhar esse papel, o nosso tema de hoje, a submissão feminina, não mais com aquele olhar que a gente comentou na semana passada, aquele olhar de inferioridade. Por que eu não quero? A gente vai tentar desconstruir esse conceito hoje, porque ele não é um conceito bíblico. Em momento nenhum a gente vê na Bíblia esse conceito relacionado à inferioridade. E isso é algo que a sociedade, a filosofia, a ideologia, a teoria marxista criou e plantou e assopra no ouvido das mulheres, tá? Então, irmãs, quero que vocês prestem bem atenção em alguns versículos bíblicos que a gente trouxe para refletir nessa tarde. São muitos, a Bíblia fala muito sobre esse tema. O tema é muito amplo, nós não temos condições de esgotar toda essa temática nessa tarde, então eu trouxe alguns versículos para a gente refletir. Quem tiver interesse em aprofundar, é interessante, é importante para a mulher. A gente pode estar fazendo num segundo momento, estudando paralelo outro dia, né, ou até mesmo examinando e aprofundando isso biblicamente em casa. Tá? Então a gente não dá conta hoje de estudar, de falar tudo numa tarde. Embora a gente dividiu esse estudo em duas partes e mesmo assim ainda não damos conta, é um tema muito amplo que a Bíblia fala, tá? Então antes da gente começar a falar da submissão bíblica da mulher específica, a gente vai orar, né, colocar esse estudo, colocar tudo isso que Deus preparou para a gente hoje na presença do Senhor e que Ele tome conta desse encontro, dos nossos estudos, do nosso conhecimento, de tudo que pertence para Ele. Então vamos abaixar a cabeça, vamos pedir para Deus e Deus nos oriente nessa tarde. Senhor, nosso Pai querido, nós somos agradecidos, Senhor, ao Senhor pela oportunidade que o Senhor tem dado, Senhor, a essas mulheres. Orar, Senhor, mais uma porção da Tua palavra. O Senhor tem sido misericordioso, bondoso, justo, Senhor, e nosso coração não tem palavras para lhe dizer obrigado, Pai, pelo Seu amor, pela Sua misericórdia que tem se estendido por nós todos os dias. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor venha direcionar esse estudo, que o Senhor seja explicado, estudado, refletido aqui dentro da Tua palavra, que o Senhor abre os nossos entendimentos, o nosso conhecimento. Nos ajude, Senhor, os corações que estão aqui a se desprender de tudo aquilo que já conhece, mas é aquilo que não te agrada, aquilo que não faz parte do Teu reino. Nos ajude, Senhor, a concentrar na Tua palavra, a viver a Tua palavra, a se desprender, ó Pai, e colocar em prática aquilo que vamos estudar. O Senhor nos ajude na nossa caminhada, ajude, Senhor, a cada esposa, a cada mulher que aqui se encontra, a conhecer o seu verdadeiro papel bíblico, que o Senhor o convença a cada coração que aqui está, e que o Senhor ajude, a Deus, a colocar em prática na sua caminhada, junto com o seu esposo, junto com a sua família. Nós colocamos, Senhor, a vida de cada uma das irmãs que aqui estão na tua presença, aquelas também que não puderam estar hoje, Senhor, conforte o coração, trabalhe no coração delas também, que a tua palavra possa chegar ao coração delas também, ó Pai, e que possamos sair daqui, ó Deus, com a compreensão bíblica e com o Senhor, com o coração motivado em aprender, em obedecer, em praticar aquilo que vamos aprender nessa tarde. E que tudo seja feito, Senhor, para a tua honra e para a tua glória. E é no nome do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus. Amém. Antes da gente começar, irmãs, eu pedi para a Camila entregar um papelzinho no final, no meio do nosso estudo, porque na medida que vocês tiverem dúvidas, e vocês não querem expor vocês, ou o marido, ou a família, porque de repente tem gente que fica com dúvida e guarda para si, porque tem vergonha de perguntar. E até mesmo a questão de exposição também do marido, da família. Escreve no papelzinho, não coloca o nome, só escreve, tira a tua dúvida ali, escreve, deve passar uma bolsinha ali, vocês colocam dentro. No final do nosso encontro eu pego, quem tiver dúvida eu vou ler e vou falar de uma forma geral. Para mim não interessa de onde que veio, quem está perguntando, mas
mas que sejam esclarecidas as dúvidas. Tá? Então, quem quiser, quem tiver dúvida, não fique com a dúvida. Tá? A dúvida fica ali remoendo no nosso coração, a gente sai daqui não sabendo o que é o certo, o que é errado, o que eu devo fazer. Então é interessante que pergunte. E se tiver alguma situação mais delicada que vocês queiram perguntar, a gente pode conversar em algum momento separado. Eu tenho uma dúvida, mas não gostaria de expor. Então, a gente pode responder isso de uma forma particular, também para cada um. É só sinalizar isso. Gostaria depois de falar contigo e tirar uma dúvida. A gente tira isso sem problema nenhum. Mas vamos evitar de expor as nossas situações, né? Do nosso marido, da nossa família. Então vai passar, vocês podem escrever o que vocês quiserem, e daí no final vocês colocam dentro da bolsinha, e se tiver aqui a gente responde no âmbito geral. Tá bom? Então vamos lá. Então, hoje a gente vai tratar submissão bíblica da mulher. Vocês lembram que no primeiro momento a gente falou sobre submissão bíblica, não era específico da mulher. A gente entendeu, estudou que a submissão é feita para homens, mulheres, crianças, para todos os seres que Deus criou. Então ninguém está livre, independente para fazer as coisas ao seu bel prazer. Nós devemos ser submissos, a gente estudou, a mulher ao marido, aos filhos, aos pais, a família, o homem, a mulher, o homem em geral submisso a Cristo, a submissão às autoridades, submissão aos líderes espirituais, enfim, a gente viu que todos nós devemos nos reportar a alguém, tá? Então a gente fez um panorama geral do que é submissão. O que é submissão? É algo que você faz, que você se submete, que você obedece, que você se sujeita a algo ou a alguém. Tá? A gente estudou isso também no encontro passado, vendo também que a Bíblia também traz um conceito de submissão. Vocês lembram que a gente estudou que o conceito bíblico de submissão, Deus ali relaciona a submissão como um remédio que aplaca todos os males, vários males. O que é isso? Submissão, a gente pode comparar com um remédio, no sentido assim, algo que vem para curar, para melhorar. Na medida que você é submisso, que você obedece, que você se sujeita a algo ou alguém, você não vai estar provocando a ira, você não vai estar contribuindo para que aquela situação aumente ou se torne violenta ou se torne de uma forma ou de outra desagradável. Tá? Então Deus relaciona a submissão como um remédio que aplaca vários males. E realmente é um remédio. A gente viu isso no encontro passado. Esses termos eu não trago mais hoje aqui. O que a gente vai discutir hoje aqui é um assunto difícil para ouvir, para vocês que vão ouvir, para mim também, porque eu me coloco no mesmo patamar, porque sou mulher, sou mãe, da mesma forma, então é difícil de ouvir, é difícil de falar sobre isso, é um tema que muitos pastores não falam nas igrejas, as igrejas não trabalham nessa questão da submissão, porque é um tema difícil, que é um tema que envolve rebelião por de parte de ouvidos que não têm o coração aquebrantado, um coração disposto para ouvir a palavra do Senhor. Automaticamente tem uma rejeição desse tema. Tá? Então é um tema difícil para ouvir e um tema difícil para falar, porém um tema necessário, né? É um tema extremamente necessário, que vocês vão observar que nós temos aqui subsídios de teoria bíblica para todos os apontamentos que nós vamos trazer. Então não é achismo de ninguém, é a palavra de Deus, pura e perfeita, que a gente vai estudar e a gente vai ver o que Deus tem para a tua vida. Por que você, mulher, foi criada e qual que é a tua missão? Então você está conceito de submissão inferior, obedecer a alguém, mas você tem uma missão que Deus, desde quando formou a mulher, já deu essa missão para você. Então é tudo isso que a gente vai caminhar na Bíblia hoje e a gente vai fazer de uma forma que eu trouxe 5 pontos para a gente discutir. A soberania na perfeição da criação de Deus, a Trindade é a fonte de toda a verdade, a gente viu a questão da Trindade no encontro passado,
Qual a missão bíblica deliberada por Deus para a mulher junto ao seu esposo? Consequências da desobediência a Deus e extensão da submissão. Perguntas e respostas. O que a gente vai fazer? Os 4 primeiros pontos são questões que a gente já conhece na Bíblia. A grande maioria das mulheres já ouviram falar na Bíblia. Então a gente vai passar para fazer, para amarrar o nosso pensamento, para a gente conseguir ter uma linha de raciocínio coerente. Para quando a gente chegar ali no último tema, extensão da submissão, perguntas e respostas, vocês venham compreender o porquê que a gente, algumas situações que eu pontuei no último tema. Tá? Então a gente vai falar brevemente desses 4 primeiros temáticas, mas vai se aprofundar o nosso estudo ali, ó, extensão da submissão. Alguns pontos que eu trago biblicamente, através de perguntas e respostas bíblicas, que vai nos ajudar a esclarecer muitas situações. Por quê? Muitas vezes a gente compreende que eu tenho que ser submissa. A palavra fala, Deus fala que eu tenho que ser submissa ao meu marido. É um conceito muito amplo, submissão. Então muitas de vocês às vezes ficam pensando, mas como é submeter-se biblicamente? O que eu tenho que fazer? De que forma que eu tenho que exercer essa submissão bíblica? Então, pensando nessas possibilidades de dúvidas que passam pela cabeça das irmãs, a gente montou aqui algumas perguntas com respostas bíblicas que podem ajudar a esclarecer como exercer biblicamente a submissão junto ao marido. Tá? Mas é interessante que a gente primeiro compreenda, tem um raciocínio lógico, para a gente poder entender lá no final especificamente a função da mulher. Tá? Até mesmo se vocês tiverem dúvida referente a temáticas que a gente está estudando aqui, pode escrever nos papéis, não tem problema. Se a gente vai começar discutindo, acho que eu avancei isso, a soberania na perfeição da criação de Deus. Provérbios 8, 27 diz assim, quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava o mar ao seu término, para que as águas não transpassassem o seu manto, quando compunha os fundamentos da terra. Então, eu estava com ele e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante a ele o tempo todo, regozijando-me no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. O que é isso? Vocês conseguem compreender que quem está falando? Jesus. Jesus está falando. Então, assim, aqui nós estamos só falando assim, ó, da perfeição da criação de Deus. Aqui está claro que antes de Deus criar o mundo, antes de Deus dar a ordem de criação, de criar os mares, a terra, os luminares, o dia, a noite, antes de Deus fazer todo esse processo que a gente pode contemplar, Jesus já estava com Deus e ele era Deus. Então isso serve para a gente refletir. Todos os planos do Senhor são perfeitos. Não, tudo que Deus criou é perfeito. É a primeira reflexão que eu quero que você guarde no coração. Tudo que Deus faz é perfeito. Em momento nenhum nós devemos questionar a obra da criação e da soberania de Deus. Tá? Então, por que eu trago isso para vocês? Você foi criada por Deus. Vocês conhecem esse Deus que vocês servem? Esse Deus que diz que o oceano é como se fosse uma gota d'água. Esse Deus que diz que fez todos os planetas, que fez o sol, que fez tudo que os nossos olhos podem contemplar. Que tamanho que Deus é esse, gente? Se não é um prazer ouvi-lo e obedecê-lo. Gente, nós não estamos ouvindo qualquer coisa, ou fazendo, ou glorificando qualquer Deus. É o Deus Supremo. Por isso que eu trago essa reflexão. Antes de ser criado o mundo,
foi tudo pensado, Deus já tinha projetado tudo, inclusive você e a sua função enquanto mulher. Os desígnios do Senhor são perfeitos. A primeira reflexão: tudo é soberano, tudo que vem da parte do Senhor é reto, justo e bom. A questão da submissão, ela está relacionada diretamente também, a gente viu no encontro passado, a questão da Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus, Jesus e Espírito Santo, né? É uma relação que estabelece hierarquia também, tá? E nem por isso um é menos que o outro. Todos são Deus, Jesus e Espírito Santo. Todos eles são Deus, mas todos com funções diferentes. E nem por isso houve qualquer sentimento de inferioridade. Muito pelo contrário, a gente vê em vários relatos bíblicos ali a alegria de Jesus de contemplar e exercer e fazer toda a vontade do Senhor. Jesus sendo Deus. Então, se o meu mestre, o meu Deus, foi submisso, veio e serviu, quem somos nós para questionar a nossa missão e não querer aceitá-lo? Tá? Então, a Trindade é o nosso maior exemplo. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, com funções diferentes. A gente leu esses versículos no encontro passado. O Pai enviou o Filho, enviou Jesus, o Filho veio, foi obediente ao Pai, o Filho enviou o Espírito Santo, o Espírito Santo veio e o Espírito Santo é obediente ao Filho. Percebam a relação: Deus, Pai e Espírito Santo. E todos eles são Deus. Então estamos falando aqui da nossa soberania. Não existe algo maior do que Deus, que é a verdade. Vocês não estão conseguindo compreender, então, a perfeição de Deus? Então, se a tua missão, que a gente vai discutir posteriormente, é obra e criação e está nos planos do Senhor. Comece a ver a submissão como um ato de amor construído e designado de Deus para com a tua vida. Pare de olhar esse conceito como inferioridade. Eu gostaria muito que vocês saíssem daqui hoje com a alegria no coração de dizer: eu sou submissa porque eu amo a Deus. Porque Ele me fez assim, Ele me deu uma missão. Tá? Então a gente vai ver que missão é essa. E na medida que a gente reflete o caráter de Cristo, quando nos sujeitamos e honramos as outras pessoas, isso vai se manifestar nas nossas ações, na medida que você absorve, que você aceita aquilo que Deus te proporcionou para a tua vida. Vai refletir automaticamente no meu relacionamento com a minha família, com a minha igreja, com a minha comunidade. Tá? Então, Filipenses 2, 5, 8 fala: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? De obediência. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. De obediência, de obedecer e glorificar em tudo Deus. Tá? Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Aquilo que a gente já falou. Então Jesus veio, cumpriu a sua missão dada por Deus, com gratidão, foi fiel em tudo até a morte da cruz, e em momento nenhum quis tomar ou ser superior a Deus. Tá? E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Tudo que Deus fez foi perfeito, a Trindade é perfeita, com funções diferentes, todos são Deus, e Deus em Jesus, em momento nenhum, quis ser superior a Deus. O nosso mestre fez isso. Passou por aqui, deixou os seus exemplos, os seus ensinamentos, para os que se dizem servos deles praticarem as mesmas coisas. Tá? Então aqui, o conceito de submissão não é inferioridade. O conceito de submissão é um ato de amor a Deus. Quer dizer, eu aceito, Senhor, aquilo que o Senhor tem para mim. Obrigada. E vou exercer com alegria e
dedicação à minha missão que o Senhor me conferiu. É nesse sentido que a gente vai refletir. Eu pulei aqui, tá? E as consequências... Aqui, acho que agora está correto. Então, qual é a missão deliberada por Deus para a mulher junto ao seu esposo? Gênesis está falando lá antes da criação da mulher. E Gênesis 2,18 fala assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea. Percebam, ele vem antes da criação da mulher. Antes de você nascer, antes de criar a mulher, Deus já deu a função para ela, já deu a missão dela. Vou fazer uma mulher que seja ajudadora idônea para Adão. Então, antes de você nascer, a tua missão já estava proposta pelo Criador, pelo nosso soberano Deus. Tá? O que aconteceu? O que estragou nesses planos? Por que isso acabou se tornando uma forma exaustiva, talvez, ou tensa de receber esse papel? A queda do homem, o pecado estragou tudo. E Gênesis 3, 16, 19 diz assim, ó: depois que a mulher pecou, tá, gente? Que a gente já conversou aqui também, já explicou. Que tinha a árvore do conhecimento, Deus deu uma ordem a Adão para não se aproximar dessa árvore. O que Eva fez? Eva desobedeceu, acabou se aproximando, tomou o fruto, comeu o fruto, deu para Adão, os dois pecaram. Todo mundo já sabe dessa história. Tá. Depois que isso aconteceu, caíram em transgressão, que desobedeceram a Deus, aí chegou as consequências do seu pecado. E aqui, Deus, em Gênesis, ele também dá ali as consequências. Ele fala para a serpente, ele fala para a mulher, ele fala para Adão. Mas para não ficar muito extenso, eu trago aqui específico ali as consequências que Deus deu para Eva. E Deus disse a mulher, e a mulher disse, Deus disse para a mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor dará a luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Tá? Então assim, ó, ele já está dizendo para a mulher. O que quer dizer multiplicarei grandemente a tua dor? Ele está relacionando aqui a mulher com a maternidade. Então, uma das funções da mulher é criar, é gerar filhos, é ser mãe. É uma das funções. Depois ele fala: com dor dará a luz a filho, e o teu desejo será para o teu marido. Ele já está dizendo, ó, você vai ser agora, todo o teu desejo você vai viver para o teu marido. E depois ele diz: e ele te dominará. Deus já deu a sentença aí para Eva. Olha aqui, ó. Vou te multiplicar a tua dor, você vai dar a luz do dor, e o teu desejo será para o teu marido, e ele vai te dominar. Depois da queda. Então a queda, o pecado, estragou tudo. Tá? E daí para Adão: porquanto deste os ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e pó tomarás. Aqui também Deus está dizendo bem específico ali qual é o papel de Adão. Qual é o papel de Adão? Manter a família, a liderança da família. No suor do teu rosto comerás o teu pão. De quem que é então a função de proteger, cuidar, de trazer, de sustentar mesmo financeiramente os mantimentos para a família? É de Eva? Não. Deus diz ali bem claro que a Eva, a função dela era ser mãe e cuidar do esposo. É o que a gente está lendo ali em Gênesis, gente. Vocês estão entendendo isso? Depois para Adão, o suor do teu rosto comerás o teu pão. Então o pecado estraga tudo, como até hoje o pecado continua ainda estragando e trazendo várias situações, várias consequências para a vida do homem.
Mas nós temos, graças a Deus, um Redentor que nos livrou de tudo isso. Então hoje a gente pode ter a alegria, retomar a alegria de novo da salvação por Jesus Cristo. E Efésios diz, porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como os filhos da luz. Então Deus hoje, Jesus hoje, Ele nos proporcionou essa liberdade, essa alegria de reviver. Hoje nós não somos mais filhos das trevas, como antes éramos, antes de conhecermos, antes de aceitá-lo Ele como nosso Senhor, como nosso Salvador. Hoje nós temos um Redentor, e graças a Deus por Ele. Então hoje nós podemos aceitar esse papel com alegria no coração. Qual o papel? De ser mãe e de cuidar da família. Porque, amadas, o que Deus escreveu lá em Gênesis não pode ser modificado, porque ali foi para a humanidade toda. O que acalma e traz alegria no nosso coração é saber que Jesus Cristo nos aproximou de novo de Deus. Ele é o nosso Salvador. Então hoje nós podemos ter comunhão com Deus pelo sacrifício de Jesus. Então esse deve ser a nossa verdadeira salvação, a verdadeira alegria da nossa vida. Então vamos aceitar essa missão que Deus nos deu com alegria. Porque na medida que você não aceita, você está indo contra, você está dizendo a Deus, não, eu não quero essa responsabilidade, isso que o Senhor me incumbiu. Na medida que você não exerce isso na tua vida, você está dizendo para Deus que não, que Ele errou com você. Tá? Então vamos olhar essa questão da submissão com amorosidade, respeito e com amor a Deus. Eu sei que todo mundo, nas suas particularidades, tem suas dificuldades, tem as suas fraquezas. Mas Jesus Cristo pode e vai ajudar nessa caminhada. Tá? De como se tornar uma esposa segundo o coração de Deus. E esse último tópico que eu comentei para vocês, então ali, os 4 primeiros tópicos, foi para a gente refletir nesse sentido. O que Deus faz é perfeito. Tudo que Ele fez foi perfeito. O homem que estragou, que pecou contra Deus e teve as suas consequências do pecado. E Deus teve misericórdia, enviou Jesus Cristo, e hoje nós podemos ter alegria de novo, novamente, através de Jesus Cristo, nas nossas vidas. Né? Então, o primeiro momento é para a gente abrir esse conceito de submissão. Agora, mais específico, o que é submissão? Como que eu tenho que fazer? De que forma eu tenho que tratar meu marido? O que é errado? O que não é errado? Tá? Então, a gente vai ver que submissão é demonstrar amor a Deus. É você dizer assim, eu aceito com amor aquilo que o Senhor me deu por função na minha vida. A gente vai ler aqui um pouco Colossenses, Efésios, 1 Timóteo e Tito. Mas tem lá em Coríntios, tem Pedro, tem em outros lugares, tem vários. Como eu falei no início, não tem como a gente abordar todos. A gente trouxe alguns. A primeiro momento a gente vai visualizar esses 4 livros da Bíblia para a gente poder seguir, tá? A nossa linha de raciocínio. E submissão é uma decisão, amadas. Ninguém pode decidir por você. É uma coisa que você tem que decidir se você vai acatar essa verdade e viver essa verdade para Cristo ou não. Não é algo imposto. Tá? Porque na medida que algo é imposto, não é de coração, você não vive isso. É aquela questão. Você é submissa em alguma situação, mas para talvez trabalhar isso de uma forma assim, para contentar alguém. É aquela situação da mãe, às vezes, fala assim pro filho, senta aí. Ele senta para obedecer a mãe, de medo da mãe. Mas a vontade dele é estar em pé. Ou no coração dele, ele está ali, em pé. Isso não é submissão. Isso é rebeldia. Por dentro, por fora eu estou agindo de uma forma, mas por dentro o meu coração está um outro desejo. Tá? Então, é uma decisão que você tem que tomar de coração, e uma decisão por Deus, porque foi Ele que te deu essa missão. Tá? Depois a gente vai ver assim, ó, como que eu tenho que me submeter ao meu esposo? Tá? Mas como que eu faço
faço isso na prática, no meu dia a dia? O que eu tenho que fazer? Depois a gente vai dizer o que a Bíblia fala referente à mulher, tá? Em Colossenses 3, 18, 23, 25 diz, capítulo 18: Vós mulheres, estáis sujeitos aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Tá, muito claro. Vós mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Mas tem uma vírgula lá. Como convém no Senhor. Por quê? O que quer dizer ali? Como convém no Senhor? Você diz que Senhor é Deus, você o respeita, você reverencia, você tenta agradá-lo, correto? Da mesma forma que tu trata a Deus, Deus quer que tu trate ao seu esposo. Porque vai ter situações aqui que talvez eu vou falar e as irmãs vão dizer, nossa, não é bem assim. É sim, irmãs. Vamos ler de novo para a gente poder compreender? Mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos. Ok? Mas uma vírgula. Mas como convém no Senhor. Então, se eu amo, reverencio, obedeço a Deus, devo fazer o mesmo para o meu marido. Vocês estão observando a importância agora do teu marido, do teu líder? Existe um papel também de liderança do homem na Bíblia. Os homens estão estudando. Na igreja eu já falei, às terças-feiras, 19h30 até as 20h30 eles estão estudando sobre homens fortes, tá? Então a gente não vai entrar aqui no mérito de discutir nenhuma passagem bíblica falando do papel do homem. E são extensos e muitos, tá? Até são mais difíceis, vamos dizer, do que o próprio papel da mulher. Mas a gente não vai entrar nesse mérito de discutir qual que é o papel dele. Até porque nós temos que ver qual que é a nossa missão e obedecer por amor a Deus, tá? Então é bem isso que vocês entenderam. Sujeitar os vossos maridos como convém no Senhor. É o mesmo tratamento, tá? Em tudo quanto fizerdes, no versículo 23, fazei de todo o coração com amor ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então o que Deus está falando aqui? Que tudo que você fizer, faça de todo o coração. Na medida que você está honrando, servindo, respeitando o teu marido, você está fazendo para Deus. É isso que está falando ali. Então faça isso de todo o coração, como se fosse para Deus. E ele está falando que se você fizer o bem, você vai receber os seus galardões. Mas se ao contrário, você desobedecer, você também vai receber os seus agravos. É o que a palavra está falando. Você vai sofrer as consequências da sua desobediência. Então, é uma coisa para se pensar, a responsabilidade da mulher junto ao seu marido. Efésios 5, 22, 24. Vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Novamente, vocês estão percebendo que a gente está falando lá em Colossenses, agora a gente está aqui em Efésios. E Efésios fala a mesma coisa. Vós mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Novamente aqui está sendo falado a mesma situação. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. Quem que é o líder da igreja? Cristo. Quem que é a autoridade máxima da igreja? Cristo. Através do quê? Da sua palavra. Cristo, a palavra dele, é a autoridade desta igreja. Ele é o cabeça dessa igreja. E Deus está relacionando essa liderança lá na minha família. Quem que é o cabeça daquela família? O meu esposo. Deus está fazendo essa relação. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Tá? Então, Deus aqui está comparando a função do homem com a de Cristo. Depois ele continua, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, nós estamos aqui todos com
com um único pensamento: agradar, aprender mais o Senhor, a viver aquilo que a gente está aprendendo, para viver uma vida que glorifique a Deus. É esse, eu entendo, o motivo de todo mundo estar aqui, aprendendo. Né? Então, assim, de sorte que a igreja está sujeita a Cristo. Assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Aqui não está falando, irmãs, em algumas situações, ou naquilo que eu acho que é certo. Não está falando isso. Aqui está falando em tudo. E aí? Tudo? É em tudo. Vamos prosseguir, que depois a gente volta a questionar algumas situações aqui nas perspectivas bíblicas. Em Timóteo 2, do 9 ao 15, diz assim: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em trajem honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, ou com pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. O que é as boas obras? O que nós podemos fazer? Quais são essas boas obras que as mulheres possam desenvolver para Deus, que ele está cobrando ali, que ele fala? É a nossa obediência. É você cumprir a tua missão. É você exercer o teu papel eficazmente dentro do teu lar, sendo uma boa mãe, sendo uma boa esposa. Você sendo uma boa mãe, você sendo uma boa esposa, isso vai gerar os frutos, que são as boas obras que Cristo fala. Tá? Porque não permito, porém, que a mulher ensine. Também está muito claro aqui. A gente também não vai entrar nessa discussão também, porque não é o âmbito de discutir essa questão de autoridade da mulher. A gente está falando aqui a questão de submissão ao esposo, é o nosso foco. Mas ele está dizendo: não permito que a mulher ensine. E nem use de autoridade sobre o marido. Não permito que você use de autoridade sobre o teu marido. Ele está falando para você, tá? Mas que esteja em silêncio. Olha o perfil que Deus está falando aqui de uma mulher que agrada o coração dele. Que se cuide do vestir, que aprenda em silêncio, que seja sujeita, que não use de autoridade sobre o marido. Vocês estão observando aqui? Vocês estão tentando montar na cabeça de vocês o perfil que Deus traz para você? Não é o perfil que eu acho, que eu quero, mas eu tenho já uma missão, eu tenho um objetivo, que já foi instalado lá para mim desde antes mesmo de eu ser criada. Por quê? Primeiro foi formada Adão e depois Eva. E Adão não foi enganado, mas foi a mulher sendo enganada, ela caiu em transgressão. Ambos, né? Mas foi ela que acabou caindo em transgressão. E salvar-se-á, porém, dando à luz a filhos. De novo aqui em Timóteo está falando. Vai se salvar dando à luz a filhos, ou seja, cumprindo seu papel na maternidade. Você vai ser mãe. E se permanecer com modestia na fé. Se permanecer com modestia na fé. É uma vida diária. O processo de santificação é diário. Você vai crescendo graça e sabedoria na medida que você busca a Deus. E isso é diário. Isso não tem um fim. Então, aqui está falando que você tem que permanecer na fé, tá? E no amor e na santificação. De que forma que eu vou permanecer na fé, na modéstia? De que forma? É ouvindo e vivendo todos os dias para o Senhor. Na medida que eu me afasto das verdades de Cristo, eu estou me afastando dessa verdade, logo eu estou quebrando, eu estou me distanciando de Deus. E aí vem as consequências do pecado. Tá? E aí Tito capítulo 2, versículo 3 ao 8 fala: as mulheres idosas, semelhante, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinhas, mestres no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, de novo, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada.
Exorta semelhantemente as jovens que sejam moderadas. E em tudo se dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Novamente em Tito, Deus traça o perfil novamente da mulher. Tá? Então, que sejam sérias, santas, não caluniadoras, mestras do bem, prudentes, amem os seus maridos e seus filhos, né? Sejam moderadas, castas, boas donas de casa. Eu não sei porquê hoje tem uma rejeição tão grande de aceitar essa ordenança bíblica. A grande maioria das mulheres tem dificuldade de dizer assim, ó, eu sou dona de casa. Não é? Qual é o problema de você assumir a tua missão que Deus lhe conferiu? Você deveria assumir com gratidão e alegria, né? Deus te criou para amar os seus maridos, os seus filhos, ser uma mulher prudente, modesta, uma boa dona de casa, a fim que a palavra do Senhor não seja blasfemada. Então o versículo está bem claro, né, irmãs? E em tudo dá por exemplo de boas obras. Então eu trouxe somente esses 4 livros para vocês entenderem que existem várias passagens bíblicas que falam especificamente da submissão à mulher ao esposo. Que o papel e a função da mulher é amar o marido e amar os filhos e cuidar do lar. Este foi o propósito que Deus fez para você. Mas se você não aceita, é uma pena que você não aceite com agrado aquilo que Deus fez para você. O Deus Todo-Poderoso, Soberano, que fez todas as coisas de uma forma perfeita, que a gente leu lá em Provérbios. Tá? Então esse é o papel da mulher. Agora aqui, especificamente, a gente vai começar, já que a gente já viu essa questão do papel da mulher, você foi criada para ser uma ajudadora idônea, amar o marido, os filhos e cuidar da tua família. A gente viu aqui diversas passagens bíblicas, e tantas outras que a gente não conseguiu trazer hoje aqui. Agora algumas perguntas e respostas que vão ajudar a nos compreender, a clarear um pouco na nossa mente. Tá, mas o que especificamente tem que fazer? Né? Então, submissão é uma decisão. Não é o teu marido, não é o pastor, não é uma colega, ninguém pode te convencer. É você que tem que aceitar e acatar a tua função e o teu papel bíblico que Deus fez para ti. Então é uma decisão tua, se você vai aceitar com amor ou não. Tá? Então submissão é uma decisão. E existe uma pergunta ali, ó, quem deve submeter-se e a quem e por quê? Efésios responde, vós mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Quem deve submeter ali? A mulher. A quem? O marido. Por quê? Como ao Senhor, para glorificar a Deus. Então eu não estou exagerando quando eu falo que tu tem que tratar o teu marido como você trata Deus. Vocês podem me olhar assim, nossa, ela está exagerando. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Como ao Senhor. Se você trata com reverência, amor, respeito, você diz que ama, busca, você tem que tratar da mesma forma o teu marido. Ele é a imagem de Cristo. Então, na medida que tu faz algo para ele, tu se ira, ou tu faz alguma coisa que deprime, denigre a imagem dele, lembre-se, antes você não está fazendo para ele, você está fazendo para Deus, depois para ele. Tá? Então, meu marido não é convertido em Jesus. E agora? O que a Bíblia fala sobre isso? Em 1 Pedro.
semelhante vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavras. Então, se o meu marido ele não é convertido em Cristo, a palavra está dizendo que pelo meu testemunho, pelo meu porte, eu devo convencê-lo. Então, o meu testemunho diário, tá? Que eu vou ganhar ele para Cristo. Mas ele continua sendo autoridade na minha vida. Ali Deus não fala sujeitai-vos aos vossos maridos crentes, convertidos. Não está falando isso, né? Está falando sujeitai-vos aos vossos maridos. Se ele é crente, fica mais fácil para você, minha irmã. Mas se ele não é, você tem um trabalho dobrado aí. Você tem que servir a Cristo com amor, com alegria, com gratidão e dar bom exemplo para que você conduza a sua vida também a Cristo. Não é no enfrentamento que você vai ganhar ele para Cristo. E também não é você que vai convencer ele a se converter a Cristo. Isso é papel de quem? Do Espírito Santo. Mas Deus, dentro desse contexto, diz assim, ó, dê bom exemplo. É por ter um bom exemplo que você vai levar ele a Cristo. Então, meu marido não é convertido, mas eu devo, da mesma forma, sujeitar a ele. Então, olhe Cristo através da vida do seu esposo. Às vezes vocês podem estar olhando para mim e dizer assim, para ela é fácil falar, o marido dela é crente, não tem talvez dificuldade, né? Muitas assim não falam, mas podem pensar, sujeitar tudo. Mas eu te digo uma coisa assim, ó. Todos nós temos problemas de relacionamento com pessoas. Todos. Tá? Só que um coração em Cristo, cheio do Espírito Santo, vivendo na plenitude do Espírito, vai saber lidar melhor com os relacionamentos. Vocês concordam? A partir do momento que você está ouvindo essa verdade bíblica, que Ele é o seu líder, que Ele é o seu cabeça, você agora começa a olhar Ele como Cristo. Na medida que você de repente passou por alguma situação na sua casa que te desagradou, ou alguma coisa que ele fez errado, você tem que se irar? Lembre-se que se você se irar, se você responder, se você levantar alguma calúnia, qualquer coisa que você venha fazer, por detrás dele está Cristo. Você fez para ele, você fez para Cristo. Você fez para ele, você vai ter que pedir perdão para Cristo e para ele também, porque ele é a imagem de Deus. Então, quando surgirem situações no relacionamento de dificuldade, você às vezes queria dar uma resposta à altura, ou a pessoa de repente não fez aquilo que você queria, que você entendeu que era correto, que muitas vezes acontece. Se acalme, ore a Deus e repreenda com amorosidade. Pega a palavra e repreenda com amorosidade. Se você parte do enfrentamento, lembre-se, é a Cristo que você está enfrentando, não é Ele. Olha que importante o papel tem os nossos maridos nas nossas vidas. Então, antes de você se levantar em alguma situação, respire fundo, é Jesus Cristo. E por amor a Ele, eu vou me calar, vou refletir, vou orar e vou repreendê-lo se ele estiver fazendo errado, com amorosidade. Então, sempre, irmãs, façam um exercício. Coloquem Jesus Cristo na frente, porque se você olhar diretamente para Ele, você vai ter, em algumas situações que Ele possa fazer, você vai ter dificuldade de submeter. Mas se você olhar para Cristo, você vai conseguir superar a dificuldade. Então faça esse exercício. Não, eu lembrei que eu não posso. Respira, pensa, depois você volta, conversa. Com amorosidade e respeito. A gente vai ver mais para frente que tratar o nosso marido exige reverência. Eu estudei isso na palavra. E quando eu estava estudando a palavra, eu olhei de novo assim, reverência na palavra? Reverência. Tá? E tudo quanto fizerdes,
fazer de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. A gente já estudou sobre isso, né? A gente já falou um pouquinho sobre isso nesse sentido também. Então, independente de qual é o perfil do teu esposo, talvez ele não seja essa pessoa que você acha que ele deve ser. Você às vezes quer rotular ou quer formar ele da forma com que você acha que é o correto, mas às vezes é você que precisa ser transformada. Muitas das vezes, irmãs, somos nós que precisamos olhar para nós, é nós que temos que ser transformadas. Pelo nosso porte, pelo nosso testemunho, ele vai acabar procurando obedecer a Deus em tudo também. Então, tomar muito cuidado na medida que você parte para o confronto, para o enfrentamento do teu marido. É um erro grave, um pecado grave contra Deus. Tá? E quem que é o seu esposo? Quem que é ele? Em Efésios diz assim, ele é seu cabeça, ele é seu líder. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Cabeça, o que é a cabeça? Parte superior, a parte que guia, que direciona. E você tem que deixar ser guiada por ele. Muitas vezes, irmãs, você às vezes quer cobrar uma atitude de liderança que o teu marido ainda não conseguiu assumir, a questão da liderança que Deus deu para ele, por sua causa, porque você não deixa. Porque você quer que as coisas sejam da tua forma. Se as coisas não forem da tua forma, você começa uma discussão, ou você já não quer se submeter. Mas quem disse que é do teu jeito que está certo? Por isso que a gente tem que olhar para a gente. A gente tem que olhar para a gente primeiro e, de repente, muitas vezes, ele está falando, ele é o representante de Cristo na minha vida. Ouça o que ele está falando. Ele pode estar falando alguma coisa errada? Pode. E como que você vai tentar corrigir? Deve, mas com amorosidade e com respeito pela palavra. Então, tudo tem um jeito. Não é eu sair gritando, não é sair batendo boca com ele, enfrentando, tentando colocar a minha verdade. Isso é rebelião. A palavra fala. Isso não quer dizer que ele esteja 100% correto em todas as suas ações. Ele vai ter falha? Vai. Mas você é uma ajudadora idônea, foi criada por Deus para ajudar ele a ser esse líder, a ser esse homem que Deus ordenou que ele fosse. Então, às vezes, você impede essa liderança dentro do teu lar, tentando impor as suas verdades. Comece a olhar para si e comece a retomar o seu papel e deixe que Deus haja através da vida dele. Tá? Como eu falei, vai ter situações que ele vai fazer que são erradas. E aí? Ele é meu líder, ele é meu cabeça, eu tenho que submeter em tudo, eu tenho que obedecer em tudo? A Bíblia fala que eu tenho que obedecer em tudo, né? Sujeitais em tudo ao teu marido. Mas exceto quando ele fala para você fazer alguma coisa que é pecado, que te afasta de Deus. Porque o teu primeiro líder, o teu primeiro comandante, que você deve reverência, amor, temor, gratidão, é a Deus. Se ele violar qualquer princípio bíblico, você deixa de ter algum tipo de comprometimento com ele. Porque primeiro é Deus. Tá? Mas isso também falando de uma forma respeitosa e amorosa. Mas de forma alguma acatar alguma situação que venha fazer com que você peque contra Deus. Eu trouxe alguns exemplos aqui que eu tirei até do livro Esposa Excelente. Não sei se alguém já leu esse livro. Esses exemplos foi Marta Pisse que trouxe e eu achei interessante para a gente estar refletindo. Tá? Que situação eu não devo me submeter ao meu marido então? Tá? São situações que ele peça algo para você que envolve você pecar. Então tudo que envolve você pecar, você se distanciar, você não obedecer às ordens de Cristo, isso é pecado. Você deve corrigir? Deve. Lembre-se, ele está errado, mas deve ser corrigido e repreendido com amor e respeito biblicamente. Tá? Então, por exemplo, aqui são alguns exemplos que o marido fala. Você não pode ir na igreja. E a Bíblia está falando ali, ó, não deixamos-nos
de congregarmos em Hebreus. E aí, o que você faz? E aí você conhece seu marido. Você sabe até que ponto você pode entrar num acordo com ele ou não. Se ele for uma pessoa mais suscetível, tranquila, você pode dizer assim para ele, uma sugestão, né? Olha, tem culto quinta e domingo. Eu não vou nos dois, mas eu poderia ir no domingo, ou poderia ir na quinta. Entre num acordo com ele. Ele quer dizer que você não vai. Ele é autoridade sobre você. Mas a mulher sábia vai dizer, não, eu não vou nos dois, eu não vou partir para o enfrentamento jamais. Então você vai tentar entrar num acordo com ele, ó, eu posso ir na quinta ou posso ir no domingo. Agora se ele dizer, não, se ele for aquela pessoa assim bem áspera, não, eu não quero. Tem pessoas assim, ásperas, decididas, difíceis. Você vai partir para o enfrentamento? A Bíblia fala que você tem que ganhar ele pelo porte, pelo teu exemplo. Aí você vai bater o pé e vai dizer, eu vou? Isso daí não é atitude de uma mulher sábia. Aí o que você vai fazer? Você vai acatar a ordem dele e deixa que Deus trabalhe na vida dele pelo teu exemplo. Tá? Outro exemplo, que a gente comentou outro dia, né? Não falar de Deus para as crianças. E lá em Deuteronômio fala assim, ensinar os nossos filhos, falando delas assentada em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então é uma ordenança de Deus que a gente crie os nossos filhos segundo a palavra do Senhor. A gente teve um seminário inteiro falando sobre isso, né? Que nós não temos autonomia para criar nossos filhos, tem que ser biblicamente. Mas teu marido disse, não, você não vai criar, você não vai ensinar a Bíblia para eles. O que você vai fazer com uma mulher sábia, prudente, cautelosa? Você vai ensinar sim, no momento que ele não está em casa. Ah, eu vou colocar um hino lá e vou escutar. Meu marido chega em casa, eu não gosto disso. Ah, mas é de Deus, eu vou ouvir. Ah, mas é de Deus, eu vou assistir um vídeo. Você está sendo tola. Você está destruindo a tua casa, você está partindo para o enfrentamento. Se ele não gosta, desliga. Não assista no momento que ele está em casa. Lembre-se, você vai ganhar pelo teu testemunho e pelo teu porte. Não por você enfrentar ele. Nunca. Enfrentamento jamais traz frutos que são que venham do Senhor. Deixa que Deus trabalhe no coração dele pelas suas atitudes. Tá? Quero que você participe de algo imoral. Um exemplo ali, pornografia. O marido te peça para você fazer alguma coisa que você saiba que isso não agrada ao Senhor. Você sabe que é errado, porque a palavra diz, mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém aos santos. Venerado seja entre todos o matrimônio, e o leito sem mácula. Porém, os que dão a prostituição e os adúlteros, Deus os julgará. Então ali tem Efésios e Hebreus. Está vendo que é algo que não agrada ao Senhor. A imoralidade. Deus exige um leito sem mácula, sem pecado. Né? O que você vai falar para ele? De uma forma carinhosa, de uma forma sábia, vai dizer que isso não agrada a Deus e vai achar uma outra estratégia que venha atender ele, mas que não fira os princípios de Cristo. Tá? Ele diz assim para você, eu proíbo você de me repreender, eu não aceito que você fale da Bíblia para mim. E aí, o que você vai dizer? O que a palavra fala? Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti, para que não sejas tentado também. Então aqui, com espírito de mansidão, você vai explicar e você vai conversar com ele. Você sendo sábia e conhecendo o perfil do teu esposo, você vai identificar qual é o momento, a oportunidade e a maneira certa de fazer isso sem enfrentamento. Tá? Não conte a ninguém sobre o meu pecado, quero que você minta a meu favor. Ah, preciso aqui fazer alguma coisa, eu quero que você minta. Também você vai estar pecando contra Deus. E aí?
Por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um no seu próximo, porque somos membros um dos outros. Mentira é pecado. Meu marido pediu para me mentir. E aí? De uma forma mansa, amorosa, respeitosa, tu vai falar que você não pode falar, fazer aquilo contra ele, porque você está violando uma lei do Senhor. Tá? Então, assim, toda palavra branda, ela aplaca o furor. Se você agir de uma forma sábia, com amorosidade, docilidade, procurando agradar a Deus, Deus vai te capacitar para você fazer o que é correto. Tá? Então, Ele é o seu líder, Ele é o seu cabeça, desde que Ele peça algo que fira a vontade do Senhor. E você, na situação de serva de Cristo, você tem que ter a habilidade, sabedoria de como repreendê-lo com amorosidade e respeito. Mesmo ele não sendo um servo, não te dá o direito de você repreendê-lo, de você ser autoritária, ou de você ser agressiva, ou faltar com respeito com ele. Tá? E outra pergunta agora que vocês podem me dizer, mas como que eu vou me submeter a ele? Me dê alguns exemplos práticos para me viver. Reverencie seu esposo. Nossa, reverenciar ele é muito. Eu acho que a irmã está exagerando. Eu reverenciar, Senhor. Não, gente, não é aquele reverenciar de você abaixar, de você. Não. Reverenciar é respeitar, amar. Lembram que a palavra fala: sujeitai-vos aos vossos maridos como convém ao Senhor, com amor? Porque Efésios diz assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Quando eu li esse versículo, até fui olhar diante dessa palavra. É reverenciar mesmo? Não, é reverenciar mesmo. Mas reverenciar no sentido assim, ele é o líder. Quando ele chega do trabalho, ele passou o dia todo fora, como que você o recebe? Lava aquela louça. Arruma essa cama, eu não tive tempo hoje. É assim que você recebe? Lembre-se que ele é o representante de Cristo na tua vida. Como que você recebe ele? Com carinho, com respeito, com café pronto, com lanche pronto, com suco? Ou já chega ele chegando de casa, você já chega assim, ó, falando de todos os problemas da tua vida, despejando nos pés dele já. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Bem, a pessoa nem chegou, não sabe nem onde está, calma. E você já chega despejando o teu dia para ele. Lembre-se, ele é o representante de Cristo na tua vida. Como que se Cristo chegasse na tua presença, como que você o trataria Cristo? Ah, com reverência, com respeito. Eu ia fazer o que eu pudesse para agradar Cristo. Correto? Faça para o seu esposo. Ele é o seu representante. Aqui, da mesma maneira. Então, reverenciar. A Bíblia fala, ó, a mulher reverencia seu marido. Em Coríntios. Respeito, amor, trate ele bem. Tá? Dedique seu coração em honrar seu marido. Provérbios 12:4 diz: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas aqui em vergonha é a podridão dos seus ossos. Vocês sabem, né, que na sociedade muitas mulheres acabam, pelo seu mau comportamento, defamando seu marido. E as pessoas falam sobre isso. Ah, fulano lá, você viu a esposa? E a imagem daquele homem está sendo menosprezada de uma forma pelas pessoas pelo porte de sua mulher. Então você está vendo a importância de você dar um bom testemunho para o teu marido, para que ele não vire motivo de chacota na sociedade, nos lugares aonde ele enfrenta? Então, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. A mulher virtuosa, essa ajudadora idônea, ela vai fazer o que está no alcance dela para que esse marido seja reconhecido como um servo do Senhor, como um líder do Senhor. Essa é a mulher virtuosa e uma mulher sábia. Ela vai dar toda a glória para ele e não para ela. Seja fiel ao seu esposo. Mas o fiel aqui, irmãs, em Tiago 4:11 diz assim:
Irmãos, não falai mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Esse fiel aqui não é aquele fiel, também, claro, de questão de fidelidade conjugal, mas não é esse o foco. Fidelidade é quando ele vai trabalhar ou quando ele não está junto com você. Você tem o hábito de falar mal dele para alguém? De falar dos problemas dele para alguém? Pare para pensar. Na medida que você começa a falar teu esposo para alguém, você está abrindo a vida dele para outra pessoa. Os problemas têm que ser resolvidos no teu lar. É você e ele. Na medida que isso foge da tua responsabilidade, foge do teu interesse, da tua vontade de se resolver, peça ajuda. Ajuda alguém que seja capacitado biblicamente para te responder biblicamente. Não vá na vizinha, no amigo, no parente pedir ajuda. Ou vá pedir ajuda a alguém que não tenha um bom testemunho de vida para poder te dar. Então essa questão de falar do marido também é muito comum. E se você está sendo infiel, porque às vezes ele está lá trabalhando e eu estou aqui me queixando, murmurando, falando dos defeitos dele para outra pessoa. E ele não está sabendo. Isso é infidelidade? É. Ele está sendo traído pelas costas. Isso é pecado? É. Então, na medida que você tem dificuldade, está passando por uma dificuldade com o esposo, não consegue resolver, peça ajuda. O pastor, biblicamente, ele vai saber te orientar. Ah, mas é uma questão feminina, de mulher. Peça ajuda para uma irmã da igreja, que você veja que tem um comportamento idôneo, que tem um bom casamento, que vai te responder biblicamente a situação. Peça ajuda para alguém que realmente vai te ajudar a resolver o problema, não a defamar o teu marido. Na medida que tu fala do teu marido, tu está defamando. As outras pessoas estão criando uma identidade dele que às vezes não é. Você não está colocando ele no lugar onde ele deve ser posto. Muito pelo contrário, você está denegrindo a imagem dele. Então, falar do marido, por mais que seja às vezes uma simples reclamação, você está abrindo a vida dele para outras pessoas. Por isso que a gente está fazendo essa experiência hoje, de vocês não pagarem para vocês as dúvidas de vocês. Mas para mim aqui não interessa nem um pouco saber aqui sobre as dificuldades que cada uma tem. A gente está aqui para estudar biblicamente o que deve ser feito para resolver. Por isso que quem tiver dúvida, por favor, escreva no papelzinho, a gente vai falar aqui de uma forma geral. Não vamos aqui nomear ninguém. Eles estão trabalhando agora, a gente está aqui falando deles. Não é correto, né? Não é justo, né? Também nem é nossa função também. Nossa função aqui está aprendendo qual é a lição e a função da mulher para servir. Tá? Então, falar mal do marido é uma forma de infidelidade também. Uma outra situação que a gente pode colocar aqui, ó. Teu marido te dá algumas ordens, ele entende que a casa, a família tem que funcionar de alguma forma que ele compreende que tem que ser daquela forma. Tá. Quando ele está em casa, está tudo muito bem. As coisas andam muito bem. Ele foi viajar ou ele saiu, agora é eu que mando. Está errado? Tá. Porque você está desconstruindo aquilo que ele está tentando construir e almejar para a tua família. Então, mesmo ele não estando presente em casa, no lar, ou seja, viajando por um curto período de tempo, ou longo período de tempo, ou ele trabalhando por algumas horas, o que ele ali deliberou, destinou, a forma com que ele vai conduzir a família, deve prevalecer. Não é porque ele foi viajar, não, agora sou eu que mando aqui. Não. Você tem que continuar com o mesmo propósito que ele deliberou. Tá? Também é uma forma de fidelidade, porque senão ele vira as costas, vai trabalhar, mudou todas as regras aí. Tá? As regras devem ser mantidas as mesmas coisas. Por isso a mulher sábia e ajudadora idônea vai preservar aquilo que foi deliberado por ele.
A esposa deve respeitar o lugar do marido. Coríntios diz assim: mas quero que saibas que Cristo é o cabeça de todo homem e a cabeça da mulher, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Então, Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem, e o homem é a cabeça da mulher. Tá? Então, o respeito é em todos os sentidos, principalmente quando você está sozinha com ele, porque quando você está com uma outra pessoa, você a trata diferente dele? Você trata o teu marido como você trata o teu pai, como você trata o teu pastor, como você trata algum outro homem, um irmão, alguma coisa nesse sentido? Ou não? Os outros eu trato com o maior respeito, carinho e cuidado. Ah, com meu marido lá em casa, deve ser ao contrário, você está fazendo o papel inverso. É a ele que você deve submissão, reverência, amor e respeito. Não que os outros também não. Óbvio também sim. Tá? Mas não justifica você querer tratar os outros de uma forma que você não trata o teu marido. Então, respeito, né? Agir de maneira respeitosa. Provérbios 31, 23 diz: seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciões da terra. Em Coríntios diz assim que a mulher é a glória do marido. Né? Então, independente de onde você está, o teu comportamento vai sinalizar a vida dele. Então, você contribui muito, irmã, para que os outros vejam o caráter de Cristo na vida dele também. Você contribui muito. Tá? Repreender respeitosamente o marido. Colossenses 6,4 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibas como convém responder a cada um. Ah, quando alguém me fala alguma situação, eu respondo com amor, com cuidado. Ah, veio meu marido? Eu já chego logo sentando a boca. Está errado, estamos fazendo o processo errado, não é assim, irmãs. É tratar com respeito, tanto como você trata qualquer outra pessoa, ou até mais, porque ele é seu líder, ele é seu cabeça. E quais são os princípios de uma esposa submissa? Ela é submissa em tudo ao seu marido. É você abrir mão do teu eu, dos teus desejos, do seu achismo e viver para ele. Deixe ser conduzida. Esse é o seu papel bíblico, tá? Não tenha medo de fazer o que é correto. Ser submissa mesmo que teu marido não seja um cristão, para que você não desonre a palavra do Senhor. E a esposa sábia buscará de uma mulher piedosa mais velha o aconselhamento e instrução a respeito da submissão, tá? É aquela questão, tá com alguma dificuldade? Procure alguém que te ajude biblicamente, alguém que também tem esse perfil piedoso, que alguém que vai te instruir pela palavra, alguém que não vá sair falando aquilo que você falou para a pessoa, tá? Para outras pessoas. A Escritura nunca diz que a submissão ao marido depende da conduta dele. Independente do perfil do teu marido, é você que conhece ele, independente do perfil que ele tem, a submissão, a palavra do Senhor não muda. Você deve tratá-lo com amor, com respeito, com reverência, independente do perfil dele. E ser submissa com alegria, receber isso. Lembra que eu falei lá no começo em Provérbios? Deus fez tudo perfeito. Ele te fez de uma forma perfeita. E Ele te deu uma missão mesmo antes de te criar. Então receba isso com amorosidade. Faça isso por Cristo, por obediência a Deus. Não quer fazer pelo teu marido? Olhe Cristo no teu marido quando você tiver dificuldade de se aproximar, ou falar, ou conversar, ou no teu relacionamento com ele, tá? A alegria provém da confiança e obediência a Deus. Em Salmos 119:11 diz: os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre,
pois são o gozo do meu coração. E João 5,3 diz, porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os mandamentos não são pesados. Então, para um coração que se submete a Cristo, que realmente tem o desejo de amar e glorificar e viver para Cristo, isso é um prazer. A submissão é uma forma de carinho que Deus criou e fez para as mulheres. Porque Deus falou que as mulheres são o vaso mais fraco, mais frágil, aliás. Tá? Ele fala que o marido tem que amar a esposa como Cristo ama a igreja. Só estou dando uma palhinha aqui para confortar os corações também, tá? Porque na Bíblia também tem vários versículos bíblicos aqui dizendo sobre a responsabilidade dos homens. Então, eu estou falando um pouquinho aqui também para a gente ele tem que me amar. É bom, né? A gente se sentir segura e amada. O papel deles, irmãs. Eu não digo que é mais difícil. Porque quando Eva pecou, Deus chamou Adão. Deus vai chamar ele também perante a Cristo, e ele vai ter que dar conta do recado, da liderança da sua família. E às vezes a gente está sendo uma pedra de tropeço na vida dele, dificultando esse papel de liderança na vida dele. Tá? A alegria é saber que Deus está trabalhando para realizar os seus propósitos, mesmo em circunstâncias difíceis. Então vai ter momentos na tua vida que às vezes você quer resolver da tua maneira as coisas e você se torna impaciente. Aí eu te digo, você não está sendo sábia, você não está aprendendo a agir na dependência de Deus, desse Deus que você diz que serve. Se você for realmente obediente a Deus, você confia que Ele está no controle de todas as coisas. É realmente descansar no Senhor e fazer o que está ao teu alcance para que essa situação resolva. A alegria provém de seguir o exemplo do Senhor Jesus, especialmente em tempos difíceis, né? E a alegria também se resulta numa vida cheia do Espírito Santo. Bom, Efésios fala assim, 5, 19 e 20. Falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, parar de murmurar. Tudo que tu vive hoje, o marido que tu tem, foi Deus que te concedeu. Tá? Então, olhe para Ele como você olha para Cristo. Não é exagero meu, amados. Isso é bom. A submissão, como a gente já conversou, ela está relacionada a uma decisão pessoal sua. Ninguém vai poder tomar essa decisão, a não ser você. É um ato de amor a Deus. Você dizer, sim, Senhor, eu vou obedecer, eu vou acatar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu vou obedecer ao Senhor. Então é um ato de obediência, de amorosidade, de agradecimento a Deus. E também está relacionada à obediência a Deus, ao esposo, a confiança em Deus, nos propósitos, nas promessas que Deus tem para a nossa vida, né? Os galardões de quem for merecedor, de quem for obediente, né? As promessas de Deus. E também é uma vida de renúncia, é de você parar de se olhar para si e olhar para o outro. É uma vida de você deixar de fazer aquilo muitas vezes que você quer fazer para fazer algo que satisfaça o seu esposo. Estou exagerando? Não. E é viver uma vida na plenitude do Espírito Santo. Então, é o processo da santificação que a gente falou também um pouco. Na medida que você busca a Deus, quanto mais você busca a Deus, mais você conhece quem é esse Deus que você serve. Quanto mais você conhece, sabe quem é esse Deus que você serve, mais você vai ter disposição em agradá-lo. E os fardos não serão pesados. Então, vocês observaram que está relacionado à obediência a Deus, a você conhecer quem é Deus? Antes de a gente começar a fazer essa avaliação, eu não sei se vai dar tempo, são 4h25, se der tempo a gente faz. Se não der tempo,
a gente pode deixar para uma outra oportunidade. Eu posso mandar por e-mail, como eu tenho feito, e vocês fazem essa reflexão em casa, porque eu não quero que ninguém responda nada aqui, é só uma reflexão breve. Eu não sei se tem pergunta para responder, Camila, tem? Se não tiver pergunta para responder, a gente faz a autoavaliação. Se tiver, a gente faz um interrompe aqui, responde as perguntas, tá? A autoavaliação vai estar nos slides, tá? E aí, quem tiver interesse, lê ali e responda para si mesmo. Tem uma pergunta? Vamos tentar responder, ver se a gente tem. Ah, tá. Aqui diz assim, ó, se as mulheres são predestinadas a cuidar do lar, a ser do lar, o homem cuida dela. Porque o homem não tem atitude e fica esperando por ela. O homem mole. Tudo que faz é por pressão da mulher. Muitas das vezes é a mulher, mas é essa mulher aqui, a pessoa que às vezes impede o crescimento do marido. Se você, enquanto você estiver assumindo a função dele, essa função que não é tua e é dele, ele vai continuar e permanecer no mesmo estado. Você não vai permitir com que ele cresça, correto? A partir do momento que você deixa que as responsabilidades, as cargas começam a cair nos seus ombros e ele começa a ver que é ele que tem que determinar e dar a liderança e resolver os problemas, ele vai ter que achar formas de resolver. Mas isso não aconteceu ainda porque você não deixa acontecer. Porque às vezes você se toma nesse papel. Ah, ele não dá conta, ou porque eu sei que ele não dá conta. Você não está confiando em Deus, minha irmã. Você está dizendo que você acha que ele não dá. Você acha que ele não pode ser transformado por Deus? Pode. Mas muitas das vezes é você que está sendo uma pedra de tropeço na vida dele. Você vai, às vezes, muitas das vezes, por algumas ocasiões, sofrer as consequências de algumas atitudes por falta de negligência dele? Vai. Mas às vezes é necessário que você passe por isso para que ele aprenda e cresça no Senhor Jesus. Porque enquanto você estiver fazendo essas atitudes, ele não vai crescer. Você está sendo uma pedra de tropeço. Então eu tenho que sofrer as consequências. Eu e meu filho, de repente meu marido não quer trabalhar. Eu não quero escolher o emprego. Aí eu vou passar, comer ovo porque ele não quer ir trabalhar. Eu tenho que passar por isso caladinho. Exatamente. O que você vai fazer? Você conhecendo a palavra, sendo uma cristã, uma mulher sábia, você vai achar formas de conversar com ele. Tá, de repente, vamos supor que o marido esteja desempregado. Não está tendo muita vontade de arrumar um emprego. O que você vai fazer? Olha, nós estamos precisando disso, está faltando isso em casa. Eu ouvi lá nas vagas que tem essa e essa vaga, você poderia se candidatar, né? Você vai conduzi-lo a ele a assumir a sua responsabilidade. Mas na medida que você toma a frente da situação, você está em pecado. Porque você está impedindo o crescimento dele. Ele tem que sofrer as consequências para poder aprender. E aí, nós temos que te dizer, muitas vezes você vai ter que passar junto as consequências, para que ele cresça. Eu também, eu tenho meu irmão, minha família, meu irmão. Ah, eu não tenho comida em casa hoje. Eu e Samuel para casa do meu irmão comer. Ah, ele vai junto. É certo ou eu fico lá em casa esperando ele providenciar alguma coisa para eu comer? O correto seria que ele providenciasse alguma coisa. Claro que fome é uma coisa com questão de saúde também, né? Você não vai poder... Você tem que agir rápido. Ninguém fica com fome. Você vai providenciar em algumas situações, mas essa situação não vai perdurar, não pode perdurar por muito tempo, correto? Você vai ter que achar uma forma sábia de tentar ajudá-lo a resolver, mas que ele tenha essa atitude. E mesmo em momentos difíceis, como a palavra fala, você tem que confiar em Cristo. Orar, ser sábia, amorosa, respeitosa, mesmo diante dessas situações, e deixar que ele tome frente das situações. Lembre-se, na medida que você parte para a resolução das coisas, você está tirando a autoridade da vida dele. E vai permanecer por esse estado por
ou interrompe até a transformação dele. É necessário, sim, que você às vezes passe por alguma dificuldade para que ele cresça. Tá? Porque às vezes, assim, a gente quer resolver situações do nosso jeito. Mas lembre-se, na medida que você vai resolver, é você que está tomando a frente, a liderança. E isso não é bíblico, correto? Deus está dizendo ali que não é você que tem que fazer isso. Então, haja com mansidão, docilidade e oração. Deus não abandona os seus. Ele vai estar contigo, Ele vai te dar suporte. Se você é fiel a Deus, Ele é fiel a você também. Ele vai te ajudar a atravessar esses momentos difíceis. Mas nunca deixe de desobedecer a palavra do Senhor. É o primeiro passo. Peça a orientação de Deus, peça a ajuda de uma pessoa que possa te instruir biblicamente nesse sentido. Ou até mesmo, em algum caso mais intenso, que você peça a orientação do teu marido para você, através do pastor ou de algum irmão, que você tenha confiança e que vai te instruir biblicamente. Essa pessoa precisa, inclusive, de orientação bíblica. Ela não também está agindo conforme a sua posição que Cristo lhe deu. Tá? Vamos falar rapidinho? Só vou passar aqui rapidinho, não vou ler os versículos, deixo para vocês lerem os slides. Quando vocês receberem, vocês relacionam. Se eu for ler todos eles, a gente vai extrapolar o tempo. Então eu vou fazer as perguntas que estão relacionadas com a passagem bíblica e depois vocês fazem a autoavaliação. Respeitando seu marido. Primeiro, você fala com seu marido com ar de superioridade? Não sei. Responda você. Você trata seu marido em particular como trata seu pastor, seu vizinho, seu amigo ou alguma pessoa em público? Porque de repente em público você é uma coisa e lá na tua casa você é outra. Depois, a sua expressão mostra desrespeito através dos olhares irados, olhares de desgostos ou de braços cruzados? Porque às vezes quando você não está contente com alguma situação, você demonstra um olhar. Às vezes teu marido fala alguma coisa, você faz suas caras e bocas, seus gestos. Também é forma de descontentamento, de desrespeito. Você está tirando o respeito dele perante as outras pessoas. Se ele falou alguma coisa errada, que não era... Chega em casa e fala, acho que você falou, de repente você fez uma fala que não é interessante, reveja isso. Fale com respeito, com amorosidade, como se estivesse só com ele. Tá? Você fala por seu marido ou interrompe? É aquela situação, às vezes o marido está falando e você quer afoita, você não deixa ele falar, você fala, ou ele está falando, você interrompe, é uma falta de respeito também. Tudo tem relacionado, tem vazamento bíblico, tá? Não é que tudo tem vazamento bíblico que vocês vão poder estudar em casa. Você tenta seu marido fazendo ameaças, atacando verbalmente, chorando ou manipulando de alguma outra maneira para conseguir o que quer? Aquela forma infantil, né, de fazer chantagem. Você quer determinada coisa e fica fazendo chantagem para receber. Isso é horroroso. Horroroso. Tá? E muitos maridos acabam se submetendo para talvez não causar algum tipo de conflito com a mulher. Tá? Você conta o defeito do teu marido para outras pessoas? Lembre-se, você está defamando ele e você não está sendo fiel a ele, você está sendo infiel. Você contradiz de modo inapropriado na frente dos outros? É aquela questão, ele está contando alguma coisa para alguém e você está vendo que a história não é bem daquela forma. Mas você está interrompendo e está falando, não é bem assim. Né? Você que quer contar a história. Tá, aconteceu isso perto dos outros? Olha, a forma como que você falou não é verdade. Isso aconteceu assim, mas lá você e ele. Perto dos outros, jamais. Tá? Você compara desfavoravelmente ele com um outro homem? Ah, o meu pai não é assim. O meu irmão faz assim. Você compara ele com outra pessoa? Você ouve atentamente a opinião do seu marido, tentando entendê-lo? Quando ele vai falar com você, às vezes, ele está te explicando algo e você, tá bom. Você nem para prestar atenção no que ele está falando. Lembre-se que às vezes, muitas vezes, Deus fala através da vida dele para você. Pare para
respeito também. Você respeita a posição dele em casa, mesmo quando ele não está, de maneira que ele possa confiar em você para fazer o que ele pede? É aquilo que a gente disse. Ele delibera algumas funções em casa, mas vai viajar. Vai ficar uma semana fora. Ah, agora eu vou fazer do meu jeito. Você está quebrando as regras. As coisas devem funcionar da mesma forma como se ele não estivesse. Tá? Na dúvida, procure o versículo bíblico nos slides e estuda. Você tem obedecido a Deus sendo respeitosa ao seu marido? Então o que eu devo fazer? Na medida que se você se identificou numa situação dessa, você está em pecado, minha irmã. Sinto te dizer que você não está agradando ao Senhor. Se você não está tratando teu marido com amorosidade, respeito, colocando ele na situação que ele deve, de liderança, de cabeça, se você não está agindo dessa forma, você tem que confessar os seus pecados a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Lembra-se também que Ele representa Cristo na nossa vida? Isso quer dizer que se você faz algo que desagrada ou desonra a Ele ou desrespeita, além de pedir perdão a Deus, você tem que pedir perdão a Ele. Então, pense muito antes de fazer as suas ações. Você merece, você deve pedir perdão a Ele, assim como a Cristo, tá? E peça perdão ao seu marido, obedeça a Ele com amor, com gratidão, que é a missão que Deus ordenou a ti como ajudadora idônea. Então, a tua missão é amar o teu marido, amar os seus filhos, cuidar do seu lar, respeitando, reverenciando o seu marido, que é o cabeça e que representa Cristo na sua vida. Na medida que alguma irmã tem alguma dificuldade de relacionamento, procure um pastor, procure outras pessoas que venham te ajudar espiritualmente. Tá bom? Espero-se que a nossa fala, o nosso estudo tenha contribuído para esclarecer algumas dúvidas ou venha fortalecer o conhecimento a qual a gente já tinha, que acima de tudo isso vocês saiam decididas a obedecer a Cristo, tá? Obedecendo a Cristo, obedecendo ao teu marido, se sujeitando, amando e respeitando, tá? Que Deus abençoe todas vocês e que na medida que vocês tiverem alguma dúvida, a gente também está à disposição para ajudar no que a gente sabe. A gente não souber, a gente pede ajuda para o pastor, né? Mas o que a gente sabe, a gente pode contribuir também, tá bom? Deus abençoe todas vocês. Se alguém tiver alguma dúvida,